Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Dessa História. Eu me chamo Douglas e hoje vamos gravar um vídeo aqui, parte 2 daquele vídeo treinando, em um campo de futebol na minha região. Espero que gostem. Se é novo em nosso canal, já curte nosso vídeo, comente e se inscreva aí. Então vamos lá. Nessa primeira finalização eu estava no gol, meu irmão foi chutar a bola e nessa primeira tentativa eu fiz o melhor para pegar a bola, que ela ia muito alta. Eu não quis me jogar nela, porém estiquei a mão e consegui defendê-la. Foi uma grande finalização, porém eu fiz essa defesa. Teve outro chute que ele chuta agora, do outro lado, eu consegui pegar a bola. Dessa vez eu até que me joguei, Apesar que a bola não foi tão no canto, mas mesmo assim não foi tão fácil de pegar. Que nessa terceira finalização foi aquela bola que foi indefensável, A bola foi muito no canto. Eu pensei que ele ia chutar do outro lado, porém a bola foi muito no canto. E esse chute aqui foi espetacular, que ele chutou muito forte. Acabei espalmando a bola para dentro do gol, E não deu para defender esse chute também, Mas eu fiz uma boa atuação na parte do gol. Agora eu vou finalizar, eu dou aquela chapada no ângulo. Porém a bola não é gol, passa muito perto do travessão. Porém vocês podem ver no replay o estilo que eu bati na bola, muito bem batida, é porque a bola não baixou na hora correta, Porém passou muito perto e foi uma grande oportunidade. Esse chute agora eu chutei lá no canto, forte, e não deu para o goleiro pegar, Confira aí no replay a qualidade do chute. Chute bem no canto, Que não é todos os goleiros que conseguem pegar a bola no canto. E essa bola foi indefensável. Já agora nessa finalização eu tentei acertar lá no ângulo, novamente. Porém ele fez uma grande defesa aqui, o meu irmão. E que foi impressionante onde a bola ia, Ali mais ou menos perto do ângulo. Porém ele se estica todo e consegue fazer uma grande defesa. Agora vamos ver essa outra finalização, que eu chuto lá do outro lado, porém a bola baixa e passa muito perto do travessão. Era algo como se fosse um replay, daquele chute, porém que do outro lado. Já nessa outra tentativa eu acerto o ângulo, muito bonito o chute, muito bem caprichado. Indefensável para o goleiro, que não dava para pegar. Podia colocar o que fosse lá, não conseguia chegar nessa bola. Ela sobe e baixa na hora correta. E é isso, basicamente. Essa finalização agora eu tento caprichar em relação a ela baixar na hora correta. Ela baixa, ela sobe bastante e baixa tipo aquele chute em alavanca que Pirlo bate muitas vezes. Foi esse tipo a finalização. E a gente vai encerrando nosso vídeo por aqui com essa finalização agora. Se você é novo em nosso canal, já se inscreve, curte, comenta aí se você gostou do vídeo, Meu muito obrigado. Olha, com essa linda finalização e esse gol, eu me despeço. Valeu, fui! Olá, está gostando? Então não saia daí. O DS do História 1 sob demanda volta já. Na próxima quinta-feira, não perca, no DS do História 1, entrevista com o professor Alexandre Correia. Entrevista sobre o ensino de matemática e o papel do professor de matemática. Então já segue aí o DS do História 1, se inscreve em nosso canal a partir das 5 horas da tarde. Então já deixa reservado na sua agenda e contamos com sua presença. E falando em novidade, no dia 4 de maio de 2026, às 5 horas da tarde, na próxima segunda-feira, a gente vai ter a entrevista exclusiva com o músico Anderson Dedezin, a partir das 5 horas. Então já deixa programado na sua agenda e inscreve no canal DS do História 1, para não perder essa entrevista sobre dos bastidores ao palco, a trajetória de um músico, com Anderson Dedezin participando do canal DS. DS do História 1, um canal multiplataforma. Seja bem-vindo ao 10 do História 1, onde a história ganha vida. Aqui você encontra áudio, livros, gameplays épicas, entrevistas e aulas exclusivas. E tem muito mais: motivação, meditação e música autoral. Inscreva-se agora no YouTube e faça parte da nossa comunidade. DS do História 1, inscreva-se no canal, um canal multiplataforma. Boa tarde pessoal, eu me chamo Douglas e hoje aqui no DS do História 1 teremos uma participação muito importante da neuropsicopedagoga, pesquisadora e professora de História, Thaline Martins. Espero que vocês gostem. A gente vai falar sobre o tema povos originários. Aliás, Thaline vai falar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Thaline. Se apresenta aí para os nossos convidados, nossos ouvintes. Boa tarde a todos. Eu agradeço a participação de quem está nos assistindo e agradeço também o convite de Douglas, para a gente
tem uma troca assim, de diálogo sobre os povos originários, porque poucas pessoas sabem da história, né, e da importância desses povos para o que somos hoje, né? Então, me chamo Tailine Martins, eu sou formada em Neuropsicopedagogia, também História, sou pesquisadora pela UPE, também dos povos originários, e tenho outros cursos técnicos, né? E atualmente eu atuo como professora do AE pela rede estadual. Mas agora a gente vai tratar um pouquinho sobre a temática, né, de povos originários. Muito bem, Dani. Eu começo a primeira pergunta perguntando a você: quais eram as principais formas de organização social dos povos originários do Brasil antes da chegada dos europeus? Você pode falar um pouco para nossos ouvintes? Sim, então eles se organizavam, né, por questões de costumes e tem os seus regionalismos, né? Eles cada um nas suas regiões, em cada estado, tinha formas de se organizar. Eles tinham aldeias, né, e tribos que elas se organizavam praticamente não como a sociedade que nós temos hoje, né? Mas eles tinham as comunidades dos povos originários na época da colonização eram tidas como hierarquias, né? Eles se subdividiam entre eles mesmos, tinham as suas atividades divididas entre eles, porém eram atribuídas como um todo, um conjunto. Então, os povos originários, eles não eram subdivididos, né, por questão de hierarquia, mas eles eram divididos dentro do território brasileiro, eles eram divididos em questões mais de, como é que eu posso dizer, de costumes mesmo entre eles, né? Então, tinham várias etnias, e assim, adentrando, eu vou mais para a questão do nosso estado da Paraíba, porque foi onde eu mais pesquisei, né? Então, aqui a gente tinha vários povos indígenas, né? Hoje, atualmente, nós temos apenas como resistentes os potiguaras e tabajaras, que estão localizados no litoral paraibano, mas que na época da colonização, os indígenas que estavam aqui no sertão tinham entre Panatins, Cariris, Tarairus, né? Tinham várias etnias que foi aí quando os colonizadores vieram para nosso território, começaram aí a questão da resistência entre eles. Mas sobre a organização desses povos, eram praticamente essa. Eles se organizavam de uma forma mais coletiva, né? Não tinha aquela questão de hierarquia como hoje a sociedade tem. Bem, e prosseguindo essa sua fala, Tailine, eu já engancho a segunda pergunta. Como os povos originários resistiram à colonização e mantiveram suas culturas ao longo do tempo? Você já começou falando um pouco aí sobre eles, então tá aí a segunda pergunta. Quando os colonizadores, né, perceberam que aqui o território brasileiro tinha riquezas, né, que há vários estereótipos desde a questão da colonização brasileira, né? Que até então, até um tempo desse, a história nas escolas era tida como descobrimento do Brasil, mas agora a gente está começando a desconstruir essa ideia de descobrimento, mas para colonização. Então, quando os colonizadores eles vieram com interesses econômicos, né? E aí os indígenas foram os primeiros a serem escravizados. De imediato, os colonizadores começaram pelo litoral, né? E aí veio a questão da resistência deles por questões mais de território, né? Os indígenas, eles eram vistos como ignorantes e pessoas assim que não tinham conhecimento algum. E aí começou a questão do cultivo da cana-de-açúcar pelo litoral, né? Os indígenas inicialmente foram os primeiros a serem escravizados aqui no nosso território, depois que vieram os africanos. E aí, com o cultivo da cana-de-açúcar, iniciou a pecuária.
Então, foi aí que começaram, os colonizadores começaram a adentrar, né, no interior, nos interiores dos estados, né, em especial aqui no Nordeste e na Paraíba, não foi diferente. E aí, com a pecuária, começou justamente uma resistência cada vez maior, porque os indígenas do litoral, que eram os tabajaras e potiguaras, né, os mais conhecidos, eles começaram a ter tipo uma troca comercial com os colonizadores. Então, aquela música Índios de Legião Urbana, ela retrata muito a nossa história, né? Então, assim, quando eles começaram a tentar entrar no sertão, quando eu falo sertão, não é somente o sertão onde a gente vive hoje, mas os sertões na literatura e da história se retrata mais da questão do interior de cada estado. Então, quando eles começaram a ter, houve a resistência dos indígenas, né? Que eles eram mais resistentes, e aí veio a questão das guerras, né? Então, tivemos guerras aqui no nosso interior da Paraíba, que ela é conhecida na história como a Guerra dos Bárbaros. Os indígenas aqui que viviam eram conhecidos como bárbaros, e aí eles começaram a ter essa resistência. Eles tinham aquela habilidade de estar se locomovendo dentro da vegetação, porque aqui já viviam, né? Então, assim, nós que moramos aqui no interior da Paraíba, principalmente essas cidades, assim, circunvizinhas aqui do sertão, que condiz a Manaíra, né? A de Manaíra, Princesa Isabel, a Patos. Então, a maioria da história de nossas cidades, elas incluem personagens indígenas, né? Então, por que que vieram esses personagens indígenas? Esses personagens indígenas, eles já vieram justamente desse processo de colonização. No período da Guerra dos Bárbaros, houve a extinção dessas etnias, né? Desses grupos indígenas, que nessa região onde a gente mora, Água Branca, Imaculada, eram os cariris, né? E eles foram exterminados. Por quê? Porque os colonizadores queriam expandir a pecuária, porque a pecuária dava bastante dinheiro. Então, a nossa história aqui das nossas cidades, elas têm muito envolvimento do indígena, porque os indígenas começaram a serem civilizados, né, entre aspas, o que é essa civilização dita pelos colonizadores. Não é uma civilização saudável, foi uma questão mais que foram oprimidos e obrigados seguir uma determinada cultura que não era a deles. Então, eles tiveram que se distanciar da cultura deles, né, que eram vistas como bárbaros, como pessoas assim, como selvagens, né? Eles eram vistos como pessoas selvagens e começaram justamente os poucos que conseguiram a sobreviver a essas guerras, começaram a trabalhar nas grandes fazendas de pecuária, e aí tiveram aquela questão de domesticação, outros também continuaram sendo escravizados, né? E essa resistência trouxe à nossa cultura justamente isso. Né? Nós ainda hoje temos muito da cultura indígena, que é os artefatos, né? Questões da nossa culinária, é indígena. E nós aqui, principalmente dos sertões, a gente tem sangue indígena, né? Independente a miscigenação que ocorreu durante o período de colonização, nossa raça, assim, o povo brasileiro, eles têm muito do sangue indígena nas veias. Então, vieram várias coisas, várias modificações, mas que com a resistência desses indígenas trouxe muitas coisas que ainda hoje nós utilizamos, como eu já falei, alguns objetos, alguns costumes, né? Algumas questões de vocabulário. Então, eles tiveram bastante resistência, mas também eles construíram uma grande história, né? Porque os indígenas, de certa forma, eles foram esquecidos por uma boa parte da nossa história, né? Da nossa educação, principalmente nas escolas, que eles nunca eram vistos. Geralmente, quando a gente estudava sobre o período de colonização,
só eram citados os colonizadores portugueses e os africanos, que eram os escravos. A gente não ouviu falar mais em indígena, né? Dos povos indígenas. E está tendo esse resgate mais agora, no século XXI, que já está tendo mais a questão do conhecimento, das pesquisas, né? De tudo isso mais. É tanto que aqui na nossa região é riquíssimo em pinturas rupestres, né? Isso condiz que bem nos antepassados da gente, nós tínhamos povos indígenas, nós tínhamos pessoas aqui, já que residiam aqui no nosso município, nas redondezas do nosso município. Então, aí caracteriza o esquecimento, o apagamento. Então, os povos indígenas, eles foram apagados da história brasileira, começando a ser resgatado isso agora. Então, tem muito do indígena na nossa história. É porque foi apagado, né? E a gente é que está começando a resgatar isso novamente. Muito bem, perfeito. Taline, você já falou um pouco, se você quiser complementar, vai a terceira e última pergunta. De que maneira as tradições dos povos originários influenciam a sociedade brasileira atual? Se você tiver algo a acrescentar, fique à vontade. Eu acredito que o indígena ele traz muito, né, para a nossa vivência. Eu acredito assim que na tradição indígena é a questão da sustentabilidade. Eu foco muito isso, porque o indígena ele sempre voltando o primeiro tópico, na primeira pergunta, a resistência maior dos indígenas era justamente essa, porque os colonizadores eles vieram já justamente para a questão de derrubada de árvores, né? Eles estavam querendo fazer campos, tinha que ter essa coisa. E os indígenas sempre foram para a proteção da natureza. Então, assim, na tradição indígena, o cuidar, né? Então, o cuidar da natureza, da vida, a valorização pela vida, eu acredito que a gente sempre tem que trazer isso para a nossa vida, né? Então, os indígenas, eles trouxeram muita coisa, né? Positiva para a sociedade atual, né? Então, essa questão de consciência e de cuidado, que é muito, muito importante mesmo para a manutenção da nossa vida. Então, muitas coisas que a gente, quando vai conhecer mesmo a questão da resistência indígena durante o período colonial, que a gente vai buscar conhecer e vai tentar, assim, entender um pouco da resistência deles, hoje a gente compreende, né, o quanto os povos indígenas foram massacrados, né? Ainda muitas vezes, hoje a gente está vendo com mais frequência, né, na contemporaneidade, a questão deles estarem lutando para ter a reapropriação dos seus territórios, né, que antes foram tomados e que, assim, está sendo uma luta constante desses povos. E que, assim, eles agregam muito, né, a nossa cultura, eles agregam muito a nossa história, eles fazem parte da nossa história de uma forma totalmente direta. Eles queriam somente cuidar do que era deles e eles viram, né, tanto nos holandeses, que no início os holandeses tentaram uma aproximação com os indígenas, mas não conseguiram. Depois foi que os portugueses conseguiram, né, de certa forma, se fixar aqui no território brasileiro através de negociações com os líderes, né? E aí a nossa história é totalmente em volta desses povos e que nós praticamente somos mais indígenas do que europeus, né? Praticamente, porque a nossa história ela é totalmente feita de muita, muita resistência. Então, assim, o que os povos indígenas trouxe para a gente foi isso, a questão de um povo forte, resiliente, resistente. Então, isso mostra um pouco a força desses povos quando nosso território brasileiro estava sendo colonizado. Muito bem. Taline, muito obrigado a você que aceitou o nosso convite, né, aqui do canal para participar e falar essa conversa essencial e muito importante. Obrigado aos ouvintes que acompanharam. Se você tiver algum agradecimento, quiser falar alguma rede social, alguma coisa, fique à vontade.
Não, agradeço, né, novamente aos que estão assistindo com a gente e agradeço a você pelo convite. E é isso. No momento é só agradecer pela oportunidade. Então, agradeço mais uma vez. Muito obrigado a você que é novo em nosso canal, ou você que já acompanha há algum tempo. Aproveite e se inscreve no nosso canal, curte nossos vídeos. Daqui a pouco vai ter mais uma entrevista também aqui no nosso canal, então fica ligadinho aí, que vai ser falando sobre a Revolução Industrial com outro professor, Robson. E muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. DS do História 1, inscreva-se no canal, um canal multiplataforma. A educação da disciplina de História e a forma como o saber é produzido em sala de aula sofreu modificações no final do século XX no Brasil. Durante a década de 1970, o Brasil observou uma decomposição da educação humanística em diversas séries estudantis. No regime ditatorial militar, houve uma desqualificação da aprendizagem histórica, a matéria sumiu e em seu lugar foram colocados os estudos sociais, transmitindo o saber de forma concluída, sem questionamento. Com o início da década de 1980, a volta das votações estaduais trouxe a vitória de opositores. Isso impulsionou ações para o retorno do ensino histórico, visando transformar a população. Na década de 1990, o neoliberalismo trouxe uma nova ideia: educar o indivíduo para o ambiente trabalhista. O saber da história é escrito pelo historiador, que interpreta acontecimentos e vivências. Ele utiliza rastros e documentos produzidos por uma sociedade de um período e localidade específicos. Dessa forma, é relevante estudar história para entender grupos anteriores e o ambiente do momento atual. Sobre o período ditatorial do Estado Novo administrado por Vargas, começou em 1937. Apesar da resistência de líderes estaduais, houve um grande ajuste de autoridades relevantes. A ditadura de Vargas se consolidou pela separação da união entre soldados e civis. A governabilidade era centralista e autoritária, visando desenvolver o mecanismo estatal. Esse tempo foi explicado pelo populismo, onde operários trocavam direitos por obediência ao regime. A Constituinte estabeleceu a centralização política no Executivo Federalista. Um elemento relevante foi a publicidade sistemática elaborada por um órgão estatal. Criou-se um programa de rádio para aproximar a população do governante. Isso era essencial para a representação da figura de Vargas, propagando uma ideia renovada de tradição, adequando-se às intenções nacionalistas e autoritárias do sistema existente. O DIP, órgão de propaganda, encerrou em 1945 devido a atitudes para acabar com a censura. Vargas acabou com o DIP para permitir a libertação das manifestações. O Estado Novo trouxe transformações no planejamento de ensino, fundando ministérios como o da Educação e Saúde. Mudou a organização das escolas, o espaço acadêmico e o ensino de história. O rádio foi crucial para estabelecer uma ideia de nação, expressando tradições do povo brasileiro. O regime ditatorial militar brasileiro iniciou-se em 1964 com um golpe. Ele encerrou composições políticas e reprimiu agitações comunitárias. Esse episódio foi aclamado por grupos sociais relevantes. Parte da população e operários não se opuseram à saída de Goulart. Esquerdistas e progressistas não ofereceram oposição efetiva. Durante o regime militar, a espionagem era comum. Pessoas consideradas desobedientes eram vigiadas e reprimidas. Qualquer perturbação à estrutura existente era vista com desconfiança. A tortura foi usada para eliminar lideranças contrárias, permitindo aos militares guiar suas ações sem validação social. O governo era totalitário e aplicava o medo. Havia publicidade para aumentar o apoio às atividades de repressão. Lideranças eram mostradas como protetoras da nação. Elementos como história e patriotismo foram sacralizados. Apesar do totalitarismo, mensagens eram elaboradas para obter apoio popular. Em 1979, iniciou-se uma mudança no Brasil. Essa trajetória culminou em 1988, com a aprovação de uma Constituinte renovada, marcando o fim da ditadura e o início da democracia. Debates persistem sobre o período militar.
impactando a historiografia, o racionalismo da modernidade e a filosofia da subjetividade. Analisando momentos ditatoriais, percebemos similaridades: opressão, publicidade, destaque à nação e centralismo. Há também diferenciações: duração, função militar e representação dos governos. Existem muitas particularidades e divergências. Assim, os governos ditatoriais brasileiros, formados por ideias e maneiras divergentes, possuem muitas similaridades e diferenciações. Construção da imagem do Japão imperialista. O projeto imperialista japonês se desenvolveu de um modo peculiar ao comparar com outras potências no século XX. Por ter entrado tardiamente na disputa por territórios e influência, buscou em zonas vizinhas os elementos necessários para seu desenvolvimento. A ativa industrialização e militarização, em meio a adversidades, foi resultado da imposição japonesa, aliada à figura de protetor asiático que o país desenvolveu no século XX. No início do século XX, o Japão se estabeleceu como potência asiática, ao fim da influência russa na Manchúria. Consolidou-se como potência, freando a investida ocidental e evitando ser dominado como a China. A modernização do Japão desencadeou um processo de ocidentalização. Essa submissão aos padrões ocidentais possibilitou intensas mudanças sociais e estruturais no país, forjando o desejo de domínio típico das nações imperialistas. Atrelado à imagem do Japão poderoso esteve o desenvolvimento do militarismo, onde cresce um desejo expansionista a partir da restauração Meiji. Essa busca pela soberania continental foi feita em rivalidade com a China, sendo preciso demonstrar a superioridade japonesa através de conflitos com vizinhos asiáticos, e futuramente com os impérios europeus. O Japão imperialista, no começo do século XX, o Japão se projetou como força imperialista, construindo sobre o ambiente imperial japonês anterior. Por meio da restauração Meiji, o Japão passou de nação periférica a ter autoridade local, vencendo países e corrigindo acordos indevidamente exigidos pelas forças ocidentais. O Japão se incluiu no contexto global, buscando lucros financeiros de curto prazo através da geopolítica, a concentração de preferências instantâneas, comércio e crescimento em espaços coloniais. Apresentou agressividade relacionada à hegemonia do Japão. O país se organizou para alcançar seus desejos e a maneira de efetuá-los. A nação japonesa utilizou métodos pontuais adotados do cenário global, conduzindo a economia do Japão a um rápido crescimento nas exportações a partir de 1910. Transformou-se na economia abastecedora dos fornecimentos aos países belicosos da Primeira Guerra Mundial. A história reflete e toca a vida em todo tempo e lugar, possibilitando ao homem uma reflexão sobre si e o desenvolvimento da técnica que passa por métodos que o fará chegar a questionamento e conclusões capazes de dar sentido à sua busca pelo conhecimento. A história é um caminho que possibilita ao caminhante que envereda por suas sendas a reflexão, problematização, olhar com amplitude de forma a compreender-se e compreender o mundo que está à sua volta, bem como os nossos comportamentos, ideias, cultura, costumes. Para a história é imprescindível a construção do saber, que é eminentemente marcado pela reflexão que possibilita a teoria, subjetividade, e que irá possibilitar a construção de novos saberes e conhecimentos acerca do homem e sua complexidade marcada pelo ser, pensar, sentir, agir, construir e desconstruir. Situada no tempo e no espaço, a história tem sua dimensão prática e técnica, mas não nos moldes imediatistas da pós-modernidade que visa respostas pontuais e exatas no tocante às problemáticas que surgem no cotidiano, pois visa preparar o homem levando-o a conhecer, refletir, ser e conviver em comunidade com seus semelhantes. A história forma o homem, o faz perceber o mundo, lhe dar a possibilidade de se reinventar localizando-se no tempo e no espaço. Aquilizar a importância da história, que é ampla e possibilita ao homem em todo o tempo e lugar a se postar diante da vida e suas infinitas possibilidades. Então, como refletir, teorizar e materializar a escrita da história? Esta tarefa não é algo simples, pois exige-se coragem, capacidade especulativa, criatividade, ética e estética para se transmitir o conhecimento ao homem em processo de formação que está sedento pelo conhecimento que liberta e o recoloca como protagonista da história. Daí a importância de se problematizar, a partir de argumentos, de forma a inseri-lo no processo desde o seu contexto vital. Ao pensar a história, somos chamados a compreendê-la dentro de seu processo de amplitude, sem torná-la algo pesado, enfadonho e simplesmente teórico. É preciso ter gosto para assimilá-la e conseguir responder de forma positiva aos anseios de quem escreve.
mas aqueles que terão acesso ao saber construído com prazer. É importantíssimo que saibamos que produzir e traduzir o conhecimento não é algo tão simples, e dependendo da forma de como tudo isso é feito, podemos ter algo muito bom, ou simplesmente o inverso. Aqui temos duas questões muito interessantes, o exercício da profissão de historiador e o exercício da docência. O exercício do historiador passa por grandes desafios e exige um desprender-se de si mesmo para construir, a partir de seu olhar e daquilo que se estudou, o conhecimento que vai chegar a muitas pessoas em todos os tempos e lugares, que irão considerar ou não todo o seu esforço. O exercício da docência passa também por esta experiência, cheia de arestas que precisam ser superadas todos os dias: escolas precárias, falta de material adequado, salários péssimos, docentes que chegam desajustados da famílias. São tantos os problemas e situações que seriam motivo para desistir de tudo. Mas fazer história, transmitir história deve ser algo prazeroso e inovador que dará a todos os envolvidos no processo novos olhares, novas percepções, novas ideias. Existe uma relação quase que simbiótica entre ensinar e pesquisar, e quando dizemos quase, evidenciamos o fato de que muitos profissionais da área de história se veem como transmissores de conhecimento em sala de aula, e não como pesquisadores. O inverso também é verdade. Mas será que estas questões estão relacionadas ao campo da individualidade? Ou é um problema relacionado à formação que não preparou o profissional para o exercício da atividade na amplitude que ela pede? Se não houver uma unidade entre pesquisa e ensino, incorre-se no risco de envelhecer o conhecimento de forma a reproduzi-lo como verdade plena e acabada. É necessário desenvolver um processo no qual os agentes da construção do conhecimento se sintam responsáveis por sua produção e consigam dialogar de forma que apreendam e aprendam, desconstruam e construam ideias de forma a produzirem novas questões que irão promover o constante vir a ser do conhecimento. É no diálogo que surgem ideias novas com seus pontos fracos e fortes, que podem ser relativas e passíveis de mudanças no tempo e no espaço. Tanto nas relações no ambiente escolar como no campo da pesquisa, a produção do conhecimento passa pela interação que vai possibilitar aos agentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem do campo de história ou não a capacidade de teorizar e construir, ou seja, de refletir e desenvolver de forma construtiva e coletiva o saber que em dias atuais passa pelos novos meios de comunicação dentro e fora da sala da aula, e que não devem ser somente uma válvula de escape, mas meios que facilitam o desenvolvimento do conhecimento. A construção do conhecimento não é algo que está distante de nós, e tampouco nos é indiferente, pois toca a nossa vida, nos possibilitando a fluidez do pensar, e que de muitas maneiras toca os sentimentos e tornam agradável e importante aquilo que se faz. O ato de lecionar, escrever, falar diz muito da formação de quem transmite, e qual o seu verdadeiro estilo, que vai gerar um processo de transformação em seu interlocutor que não é uma tábula rasa, mas construtor de conhecimento em potencial. Então, como se fazer história? Para se fazer história é de suma importância que se saiba buscar, ler, reler, compreender, narrar e se relacionar de tal forma que seja gerada uma inspiração que torne o inspirado capaz de internalizar e produzir a narrativa, que passa pela leitura das várias histórias e seus modelos narrativos no tempo e no espaço. É preciso fazer história de maneira a não se priorizar uma classe ou grupo dominante, mas olhando também as personagens e realidades marginalizadas por aqueles que ao longo da todo o processo histórico foram considerados como principais e únicos capazes de responder aos anseios da humanidade. A história não deve unicamente ser racionalizada, justificada, legitimada e explicada, mas refletida, construída, questionada, de forma a contemplar todos os agentes envolvidos ao longo de sua construção. É no presente que estamos e refletimos a história, sobre a qual tecemos olhares capazes de ressignificá-la, a partir do diálogo, que nos permite fazer relações com personagens e eventos passados com o momento atual em vista do futuro. Olhamos para o passado, onde estão as nossas memórias, raízes, acontecimentos que nos ajudam a entender o hoje de nossa existência em vista de um tempo que ainda não aconteceu e que inevitavelmente virá. Ao historiador, em seu trabalho e missão, compete compreender e dar sentido a tudo aquilo que constrói e faz dentro da representação do tempo e do espaço de maneira crítica que favoreça outros na dimensão do refletir. É fundamental que, como filósofo, ele gere inquietações nas pessoas, fazendo-as passar de meros ouvintes e reprodutores de ideias a pessoas críticas e capazes de compreender a história sobre novos olhares, a partir de seu presente, mas em conexão com toda a teia de acontecimentos que fazem parte de seu amplo conjunto, e que possibilitam a compreensão do contexto no qual estamos situados. É preciso que o historiador entenda que está dentro do tempo e do espaço,
e é aqui que será chamado a responder dentro do seu trabalho as questões do presente iluminado pelos acontecimentos passados em vista desta construção que chamamos futuro. Ele deverá estar apto para problematizar o mundo com o qual se relaciona, as relações com os seus semelhantes, com as instituições, com os diversos saberes, com o conhecimento, com a sociedade. Ele deve ser o problematizador que incomoda os discursos oficiais, que desmonta os discursos petrificados, e que sempre proporciona novas reflexões e novos caminhos. O historiador em seu trabalho é sinônimo de metanoia, que passa pela reflexão e novas construções do saber que nos possibilitará ser, saber, fazer e conviver. Ao concluirmos a presente trabalho referente à filosofia da história, entendemos que a história e o historiador estão intimamente conectados e que ambos são transformados dentro de uma ação que se dá de maneira contínua e gradativa no tempo e no espaço. Acreditamos que esta ação conjunta é possível, porque o ser humano quer conhecer, e isso só é possível se for capaz de refletir, questionar o seu presente à luz dos acontecimentos de outrora em vista de seu futuro. Dessa maneira, compete ao historiador fazer história tornando-a viva, pensada, materializada e com respostas plausíveis que tornem mais harmoniosa a vida do homem e sua convivência com seus semelhantes no tempo e no espaço. Entender a história é algo extremamente complexo, pois ela esteve, está e sempre permanecerá viva. É necessária uma longa análise a partir de suas fontes, expressas em vários meios, formatos e significados. Assim, os registros que delimitam e explicam a história tornam-se um meio apropriado para uso comum. A construção da história se dá ao longo do tempo, com vivências diárias já formadas, em processo e as que ainda virão. Para a sociedade, a história reproduz acontecimentos vivenciados, trazendo informações necessárias e importantes. Pela história produzimos saberes, renovamos atitudes e expressamos mudanças que fazem diferença na sociedade. A história pode ser um processo libertador. Precisamos nos educar para convivermos juntos. Para falar em memória, é preciso adentrar em vários caminhos da história. A emancipação humana vem da educação. É vital discutir como ela se liga à sociedade e ao seu desenvolvimento. Neste momento, cabe elucidar formas e práticas que garantam melhor aproveitamento nos estudos de história, reforçando o pensamento sobre o conhecimento histórico das fontes, adaptado às necessidades diárias. Devemos ser mediadores entre a coleta e o coletado. A formação dos sujeitos se dá ao entender e praticar o desenvolvimento em sociedade, conseguindo uma introdução ao real e ao imaginário de formas condizentes com os saberes históricos. Sem esquecer que a educação é uma ferramenta de libertação, saber e conquista de objetivos. Devemos assim aprender que a história é um ato político de exercer uma construção de papéis relevantes. Aprender isso é literalmente construir um processo renovador do conhecimento histórico. Desse modo, o processo histórico pode ser entendido e respeitado a partir de diversas conjunturas, mas não pode ser desconsiderada sua formatação real. Toda a história de sociedade estará ligada a algum passado, fato ou acontecimento já vivenciado. Assim também como a mesma história pode ser revivida com uma nova conjuntura, sendo importantíssimo a preservação desse material para sua totalidade e significação construtiva da sociedade. Seja bem-vindo ao 10 do História 1, onde a história ganha vida. Aqui você encontra áudio, livros, gameplays épicas, entrevistas e aulas exclusivas. E tem muito mais: motivação, meditação e música autoral. Inscreva-se agora no YouTube e faça parte da nossa comunidade. Eu quero falar em Google que no seu canal investe, que tem história e cultura dentro do seu podcast. Quem gostar de coisa boa tem as boas do Nordeste. Mas todo dia ele investe nessa sua trajetória. Quem seguir o seu canal pode botar na memória que ele coloca tudo que faz parte da história. Nessa sua trajetória todo dia se controla. Seu programa tem de tudo, até ritmo de viola. Pra quem quiser aprender, é uma legítima escola.
se controla na maneira de falar aquilo que é importante, pois ele joga no ar e quem não lhe seguiu ainda procure lhe acompanhar. DS do História 1, inscreva-se no canal, um canal multiplataforma. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao DS do História 1, me chamo Douglas. E hoje trago um vídeo muito legal para vocês aqui, a minha visita ao Museu do Artesanato Paraibano. Espero que vocês gostem. Já comenta se você gosta de vídeos assim e compartilha nas redes sociais. E se inscreve em nosso canal para mais vídeos assim. Então vamos para o vídeo. Bom pessoal, aqui como a gente pode ver, tem várias obras muito lindas, né? Desse acervo de grandes artistas e artesãos paraibanos. A gente pode ver materiais em várias formas de se fazer arte, né? Tais como madeiras, cerâmicas, entre outras coisas muito lindas. Lugar belíssimo e agradável e que vale muito a pena conhecer. O Museu do Artesanato está localizado em João Pessoa, na Paraíba, né? Aqui na minha região do Nordeste. E é um lugar encantador, né? Em um casarão histórico, né? Que é muito interessante, o local muito bonito, que por sinal, salvo engano, ele é tombado, né? E para quem é formado em história, como eu sou, e para quem gosta de história ou conhecer mais, né, de arte, de artesanato e da cultura também, né, nordestina, é um local fascinante. E basicamente é isso. Agradeço também ao pessoal do museu por ter apresentado muito bem e de forma exemplar esse lugar. Meu muito obrigado a você que acompanhou o nosso vídeo, se inscreve em nosso canal, curte, comenta se você conhecia. Valeu e até a próxima!